espírita complementar sobre o estresse, a ansiedade, síndrome de Burnout e parâmetros hematológicos de profissionais de um hospital público. O objetivo desse estudo foi avaliar o estresse, a ansiedade e burnout de profissionais expostos à terapia espírita complementar comparado ao grupo controle que mantinham a rotina. No delineamento deste estudo, da pesquisa, utilizamos como método padrão ouro para avaliação de estudos experimentais, ensaio clínico randomizado, e os critérios de elegibilidade desse estudo foram consentimento para participação no mesmo, idade superior a 18 anos, profissionais de saúde do setor administrativo do Hospital de Clínicas e das unidades ambulatoriais do Hospital Escola da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, Minas Gerais, Brasil. Os participantes foram excluídos se estivessem afastados do trabalho, período de férias, ou se recusassem a assinar o termo de consentimento, ainda se estivessem recebendo algum outro tipo de terapia energética durante o período do estudo, e que precisavam participar de pelo menos 5 sessões durante 5 semanas. Preferencialmente, 2 a 3 sessões na primeira semana. Foram elegíveis para o estudo 90 profissionais. Destes, 38 foram randomizados para o grupo intervenção, que recebia a terapia espírita complementar, e 38 para o grupo controle. Em relação à intervenção, terapia espírita complementar, consistiu de, primeiro recurso terapêutico foi a oração, que refere-se à aproximação a Deus, por meio de palavras, por gratidão, por petição pessoal e intercessão pelos outros, um período de torno de 1 a 2 minutos. Segundo, educação espiritual, que era o médium, realizava a leitura e o comentário de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo por cerca de 10 minutos. O terceiro recurso terapêutico foi o passe espírita. Então, recebia o passe espírita, um período de 2 a 3 minutos, onde o passista era treinado para se posicionar na frente da cadeira dos participantes que se encontravam sentados e aplicar 5 vezes a técnica longitudinal. Passava-se as mãos ao longo em torno do corpo do paciente, sobre a cabeça, e depois se impunham as mãos sobre a cabeça e a região do tórax, sem toque, uma distância em torno de 10 a 15 centímetros. E, por fim, recebiam a água fluidificada magnetizada, que era inicialmente, antes do início do trabalho, orientado ao médium que se posicionasse na frente da mesa, contendo uma bandeja com 20 ml de água, de torno com os copos com água, e impunham as mãos, desejando intenção de cura na água a ser fluidificada. Como desfechos primários desse estudo, nós avaliamos a ansiedade, pelo inventário de ansiedade de Beck. Nós avaliamos também os níveis de estresse, pelo inventário de sintomas de estresse, que é ISL, né? Que a gente tem uma avaliação de domínios dos níveis de estresse, que é o domínio do alerta, resistência e exaustão emocional. Avaliamos a síndrome de Burnout pelo instrumento de Malach, e como desfechos secundários neste estudo, avaliamos os sintomas depressivos através do índice de depressão de Beck. Avaliamos também a escala de bem-estar subjetivo, que desenvolvida pelo Albuquerque et al. Em 2004. Avaliamos a qualidade de vida pelo Colbreth,
E, além disso, avaliamos os parâmetros hematológicos, as citocinas, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 10 e fator de necrose tumoral alfa e o hemograma, avaliando aí os parâmetros eritrocitários totais, hemoglobina, hematócrito, leucócitos totais, diferencial de leucócitos e plaquetas. E ainda como desfechos secundários, nós gostaríamos de saber se a quantidade de intervenções influenciava nos resultados. A análise estatística foi por abordagem por intenção de tratar, né? E como resultados deste estudo, nós obtivemos houve uma diferença significante das médias de variação do domínio de estresse, da fase de exaustão, entre os períodos, né, entre os grupos, nos períodos início do estudo e após 5 semanas. Então, só para esclarecer, elucidar melhor, os questionários eram aplicados antes do início do estudo e no momento após 5 semanas de intervenções. Nós avaliávamos a coleta de sangue, ela era realizada antes do início do estudo, no momento D1, que era após 1 semana, onde eles participavam de 2 a 3 vezes nas sessões, com duração em torno de 15 minutos, e depois novamente com 5 semanas. É importante que a gente refira também, neste estudo, que ele era realizado em uma sala específica para esse fim, né, que nós conseguimos obter, que sempre era próxima aos setores. Então, conseguimos uma sala na unidade ambulatorial, que os funcionários do ambulatório, principal ambulatório do Hospital de Clínicas, pudessem ter acesso com maior facilidade. E dentro da área hospitalar, nós também tivemos uma sala específica para o trabalho. Além disso, dentro dos resultados, que encontramos essa diferença significativa dessa variação, com um tamanho de efeito médio para o grupo que recebeu terapia espírita complementar, e a terapia espírita também complementar mostrou que houve uma diminuição na exaustão emocional, né, e também nos afetos negativos, com aumento de alguns parâmetros eritrocitários, como linfócitos, parâmetros eritrocitários em geral, e plaquetas, entre os momentos antes e após 5 semanas. Nós encontramos uma redução significante da interleucina 1 beta. Mas essa redução, com o aumento da contagem dos linfócitos, ocorreu no D1, após 1 semana. Quando nós repetimos com 5 semanas, não se mantiveram. Então, nós observamos que ela não se mantinha quando reduzia o número de sessões. Além disso, como gostaríamos de saber no nosso objetivo secundário, se esse número de intervenções influenciava nos resultados. Então, os participantes que receberam mais de 7 sessões tiveram uma maior redução significativa da exaustão emocional, despersonalização da síndrome de Burnout e dos parâmetros de estresse. E tiveram uma melhora nos parâmetros hematológicos ao longo do estudo. Nesse estudo, então, nós inferimos que, diante dos achados, a terapia espírita complementar pode ser eficaz na redução do estresse, nessa fase de exaustão emocional, em relação ao grupo que mantinha a rotina. E que uma maior frequência de intervenções, de sessões, pode promover um melhor estado psíquico, evidenciado por um grande tamanho de efeito para o domínio de exaustão emocional do burnout, além de promover melhores parâmetros hematológicos dos profissionais. Tenho tempo ainda, Giancarlo? A gente está bem no final aqui. Você gostaria de complementar alguma última consideração? Então, em relação a esse estudo, achei os resultados foram bem interessantes, né? Embora o nosso grupo controle eram os indivíduos que mantinham a rotina, nós conseguimos inferir aí alguns resultados que já supõem uma parte da verdade, o que acontece, né, com os participantes após sessões, né,
dos centros espíritas, né? Nosso ambiente não era o mesmo, mas era uma ideia, pelo menos uma pequena parte aí da verdade dos resultados que ocorrem. É isso. Elida, muito obrigado. A ideia dessa sessão realmente, só falando para o público, né, é trazer de forma bem breve só algumas perspectivas ou pesquisas que estejam sendo conduzidas pelos conferencistas, né, e abrir bastante tempo para a gente fazer a discussão. Então, por isso que foi bem breve e vai ser breve as outras apresentações também. Eu vou dar seguimento, então, com o professor Dr. Mário Pérez, médico neurologista, professor do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, pelo Instituto de Psiquiatria, e coordenador do Comitê de Espiritualidade da Sociedade Brasileira do Estudo da Dor. Mário, por favor. Obrigado, Jean, pela apresentação. Eu queria compartilhar, mostrar alguma coisa aí do que a gente está fazendo. Eu vou compartilhar aqui uns slides com vocês. Tá dando para ver direitinho? Tá sim, Mário. Deixa eu só colocar aqui para... Agora também? Melhorou, tá ótimo. Então, a gente tem algumas linhas de pesquisa aqui na psiquiatria, no IPQ, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, no grupo PROCER, que é o Grupo de Estudo de Saúde e Religiosidade e Espiritualidade. Nós temos aqui uma primeira publicação, que foi a tese do Marcelo Borges sobre as decisões em saúde relacionadas à religião e espiritualidade. Também análises desse mesmo banco de dados que fala um pouco assim da importância da afiliação primária, secundária e qual o efeito na saúde mental, o que ocorre também em relação a pessoas que têm uma afiliação e têm uma segunda afiliação. Então essa figura aí mostra como é a diversidade da religião aqui no nosso país, né? Então a gente tem esse grupo, né, de associação chamados espiritólicos ou catospíritas, né? Ou espíritas em primeiro lugar que também tem uma filiação católica e o inverso, né? A análise aqui da população como um todo, né? Que foi essa publicação mostrando especialmente aqui no grupo de espiritualistas e espíritas, né, o predomínio de um nível educacional maior e um fenômeno interessante que é um contingente maior de pessoas incapacitadas, né, o que pode se referir a talvez a migração do indivíduo com alguma deficiência ou alguma incapacidade que foi buscar o espiritismo na questão da reencarnação, para a explicação do seu problema, né? Temos a tese da Maria Cristina Barros sobre as experiências espirituais e religiosas. Então, a gente estudou aqui uma série de experiências e é interessante mostrar que na população geral existem as manifestações até com uma porcentagem bastante relevante, né, de sentir a presença de espíritos, de ouvir vozes, de ver figuras, e então a questão da experiência espiritual ela é bastante prevalente aí na população. Também uma pesquisa sobre o acesso à saúde e o perfil de pacientes daqueles atendidos na Federação Espírita de São Paulo, que é a tese da Magali, e a gente observou também um contingente interessante de respostas positivas. Também essas pessoas não estão procurando o centro espírita por falta de opção, por não ter acesso, pelo contrário,
são pessoas com até um razoável acesso à saúde, a diagnóstico médico, a tratamentos, elas estão ali por opção e por vontade própria. E também, normalmente, os médicos até não indicaram ou não estavam sabendo desse tipo de atendimento, né? Uma outra publicação aqui interessante, que foi a tese da Marina, a gente acabou de ter o resultado da publicação, que foi sobre definição de espiritualidade, né? Algo que tem a ver com as bases do estudo dessa área. A gente sabe, por exemplo, para o espírita, falar em espiritualidade é mais a relação de o mundo espiritual, seres espirituais, né? E a espiritualidade para católicos ou protestantes tem a ver mais com a prática, com a forma como a pessoa atua na sua religião. Então, existe uma complexidade de fatores, e essa definição, né, estruturação de um formato para entendimento da espiritualidade e de que maneira isso pode ser encaixado dentro das ideias de coping positivo e negativo, é algo que traz um alicerce para os estudos de espiritualidade. A gente tem um encaminhamento de pesquisa sobre limiar de dor, placebo e espiritualidade. Então, são estudos para avaliar o efeito de uma série de intervenções no limiar de dor. Então, são as pesquisas que estão sendo conduzidas agora, e também a finalização da análise desse banco de dados, com o estudo da Natasha sobre as crenças e o estudo da Juliana sobre as práticas espirituais e religiosas na população. Era isso. Agora a gente pode passar adiante aí, minha parte já está finalizada. Muito obrigado, Mário. Bom, a gente vai então finalizar as apresentações com o professor Dr. Marcelo Saad. Ele é médico especializado em fisiatria e acupuntura, fez doutorado em ciências da reabilitação pela Universidade Federal de São Paulo, é o atual presidente da Associação Médico Espírita de São Paulo, colaborador das Associações Médico Espírita Brasileira e Internacional e membro cofundador da Coalizão Interreligiosa em Saúde e Espiritualidade, que é um movimento para promover o apoio espiritual nos serviços médicos e hospitais. Além de trabalhar como médico, ele também tem várias publicações científicas e colaborações editoriais em revistas e livros científicos, é palestrante e tem diversas funções acadêmicas. Marcelo, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Jean. Saudações aos colegas deste painel, saudações aos que estão participando desse evento. Eu agradeço a organização do evento pela oportunidade, agradeço também aos incansáveis voluntários e parabenizo a execução desse evento, que está superando as expectativas. Eu vou apresentar uma visão, então eu vou dividir, compartilhar aqui a tela. Se não aparecer, apareceu o PowerPoint? Já está, Marcelo. Já está. O PowerPoint está aí, né? Tá, perfeito. Tá. Então, vou trazer para vocês essa visão sobre como o Espiritismo pode ser integrado ao pensamento científico. Essa é uma visão que eu venho levando para alguns fóruns. Por exemplo, um evento da Parapsychological Association dos Estados Unidos e também na plataforma Academia. Ali é possível colocar um texto, pessoas que têm afinidade com o assunto são convidadas a opinar, e recebi, tanto no evento da parapsicologia como nesse fórum da Academia, recebi bastante apoio, recebi elogios,
Recebi algumas críticas, mas críticas construtivas, e nenhuma pedrada, nenhum golpe de frente. Então, pelo menos entre pessoas abertas a esse assunto, a matéria pode ser discutida e vai encontrar eco e vai encontrar reforço, né? Deixa eu passar aqui. Ontem, o Alexander falou bastante sobre os fenômenos anômalos da consciência, que só poderiam ser explicados através da existência do espírito. Então, ele falou sobre a mediunidade, essa recepção anômala de informações, né? Porque alguns estudos mostram que dados obtidos pelo médium, pela comunicação, são impossíveis de terem sido obtidos por outras vias, né? Temos aqui, nos casos de memórias de vidas passadas, alguns casos verificados, onde o indivíduo relata lugares, pessoas, fatos, sem acesso à informação, geralmente são vilarejos pobres do Sudeste Asiático, mas também foram casos investigados em outros lugares do mundo, às vezes com a presença de marcas de nascença que relacionam-se com a causa da morte da vida passada, mesmos hábitos, mesmos medos, né? Experiências de quase morte, como é que a pessoa pode descrever fatos que aconteceram durante a sua ressuscitação, se o cérebro estava não funcional naquele momento, né? E também que as memórias diferem de alucinação, que são relatadas nesses casos. E experiências de final de vida. A mais impressionante é a lucidez paradoxal, onde a pessoa com uma lesão cerebral perpétua, ela está com esse sistema nervoso danificado e com uma demência permanente, essa pessoa, em algum momento, recobra a consciência, a lucidez, a memória, conversa normalmente, e se é um caso de final de vida, a pessoa acaba falecendo horas ou dias depois, né? E também existe o fenômeno das visitas de personalidades que ninguém sabia que tinha morrido. Algum conhecido ninguém sabia, nem os parentes, nem o próprio indivíduo que está experimentando isso, sabia que esse indivíduo tinha falecido, e ele recebe esta visita espiritual. Então, para explicar esses fenômenos, nós só teríamos duas hipóteses, né? O que acontece com a consciência depois da morte? Uma hipótese é a da não persistência da consciência. Então, como é que esses fenômenos se dariam? A pessoa que está experimentando esses fenômenos receberia essas informações a partir de alguma fonte de informações que está no cosmos, ou então através de uma telepatia inconsciente com outras pessoas vivas, e aí isso dispensaria a necessidade do espírito. Mas o que nós temos é que esta primeira teoria dificilmente explicaria alguns aspectos daqueles fenômenos anômalos da consciência que eu citei anteriormente. E aí vem, então, uma segunda hipótese, a da persistência da consciência após a morte, que seria aquilo que nós entendemos como espírito. O problema do espírito é que todas as interpretações e modelos relacionados a ele estão ligadas a religiões, com as suas diferenças individuais e também com o viés que a ciência tem contra interpretações religiosas, né? Então, o ideal seria que se formulasse um modelo laico, secular do espírito. E, para isso, nós precisaríamos, primeiro, pegar todos os
fenômenos que nós conhecemos, que não têm uma boa explicação, agrupar esses fenômenos, são as peças de que dispomos. Nós temos que imaginar como seriam as peças faltantes, o que ligaria esses fenômenos num conjunto coerente que pudesse ser apresentado à academia, à ciência e aos pesquisadores, né? E a proposta é que a gente parta do Espiritismo para começar essa discussão, e trago aqui os 3 motivos. Primeiro, que o Espiritismo foi muito bem aceito por cientistas e eruditos e filósofos desde a sua origem, né? Então, tem uma apresentação muito objetiva e uma origem muito pragmática. Temos que o Espiritismo superou as barreiras que separam ciência, filosofia e religião, podendo transitar entre elas e promovendo esse diálogo. E criou também muitas associações aqui no Brasil para explorar as suas aplicações sociais, civis. Temos a Associação Médico Espírita, que foi a primeira, surgiu a Associação Brasileira dos Psicólogos Espíritas, Associação Jurídico Espírita. Então, pelo menos aqui no Brasil, nós temos vertentes que estudam a associação do espiritismo com estes setores da vida. E aí, o modelo que o espiritismo traz do espírito envolve estas características citadas aqui. A primeira delas é que o espírito é essa individualidade imaterial que é a fonte da mente. O espírito encarnado passa a ser chamado de alma, e algumas propriedades do espírito livre estão bloqueadas por causa da matéria, do corpo físico, né? Nós estamos constantemente intercambiando elementos, energia, pensamentos, com outros espíritos livres e também com outros encarnados, outras almas, né? Algumas pessoas conseguem passar uma mensagem completa ou conseguem ter mais facilidade com esta comunicação, então são chamados de médiums, né? Depois da morte, o espírito mantém a sua individualidade, mantém o conhecimento e continua a ser a fonte da mente que animou aquele corpo. E os espíritos têm que passar por múltiplas encarnações, e aqui entra o conceito da reencarnação, explicando vários aspectos já citados, né? Então, este modelo pode explicar aquelas lacunas do conhecimento que nós citamos anteriormente, na mediunidade, né? Porque algumas pessoas são capazes de uma interação mais aprofundada, as memórias de vidas passadas. Normalmente, nós não temos as lembranças das reencarnações, mas algumas pessoas, por alguns motivos, podem ter essas memórias. As experiências de quase-morte, quando estamos numa situação aguda de risco de vida, os laços entre a alma e o corpo físico ficam afrouxados, e então a alma pode experimentar o plano espiritual. E nas experiências de fim de vida, nesse corpo cronicamente desvitalizado, também existe um afrouxamento desses laços, e então o indivíduo pode experimentar algumas características do mundo espiritual também, né? E aí sim, a gente consegue juntar estes fenômenos que estão sem explicação atualmente com algumas explicações que são trazidas pelo Espiritismo, né? E importante é que nós estamos só pegando do Espiritismo o modelo de descrição do Espírito, não estamos pegando todo o Espiritismo, né? Porque é diferente
você adotar esse modelo espiritual, essa visão que possa explicar a nossa natureza imaterial, é diferente de aceitar todo o espiritismo. Aqui nós não estamos discutindo a existência de Deus, a origem dos espíritos, o seu destino, a vida em outros mundos, etc., né? Estamos só querendo saber a nossa natureza espiritual e como é que isso explica fenômenos de difícil interpretação. Importante também, se a gente for apresentar isso para acadêmicos, para eruditos, médicos, filósofos, importante a gente deixar muito claro que esse modelo do espírito não pretende substituir o modelo materialista, mas sim complementá-lo. Também precisamos deixar claro que esse modelo do espírito não pretende invalidar algumas crenças religiosas, mas sim expandi-las. Então, céticos que não tenham vieses e teólogos progressistas são convidados para um diálogo de mente aberta com relação a este modelo. Nós não queremos que esse modelo seja a verdade derradeira. Queremos que seja um ponto de partida para discutirmos a nossa natureza espiritual. E assim, o espiritismo pode ser um ponto de partida arbitrário mesmo. Estamos escolhendo uma vertente, tá? Que traz explicações bastante consistentes para discutir a natureza do espírito. Mas lembramos que esse modelo provisório precisa receber ainda mais dados para que seja mais aceitável academicamente. Então, essa é a visão que eu venho trazendo e que, às vezes, encontra uma boa aceitação. Agradeço pela oportunidade e estou à disposição para discussão. Obrigado, Marcelo. Nós vamos, então, começar com essa discussão, esse debate. Eu acredito que vai ser bastante rico, né? Eu gostaria de fazer uma primeira pergunta que eu vou pontuar para vocês três, tá? Na opinião de vocês, quais são as principais evidências científicas conquistadas pela pesquisa relacionada ao espiritismo até o momento? Tá? Então, assim, aqui no Brasil, o que tem sido feito e quais são as principais evidências que vocês julgam que estão sendo conduzidas? E se vocês julgam que essas evidências atuais elas já podem ser consideradas para uma mudança na prática clínica, ou vocês acreditam que ainda serão necessários mais estudos para finalmente incorporar na prática clínica? E, ainda nessa pergunta, quais as principais limitações que vocês veem dessas evidências que nós temos atualmente nas pesquisas? Então, quem gostaria de começar? Vamos pela ordem. Hélida. Então, vai. Não estou te ouvindo. Eu vou abordar em relação à minha linha de pesquisa, né, que é relacionada à avaliação das terapias espíritas, dos recursos terapêuticos espíritas, e deixo meus colegas para abordar as demais. E, atualmente, né, antes de esclarecendo o porquê da minha resposta, eu vou trazer como eu enxergo a ciência. Né? A ciência gera conhecimentos, é fato, né? Mas se esses conhecimentos têm um objetivo, um fim maior, dentro dos recursos terapêuticos, que é trazer benefícios à população, é trazer confirmações científicas dos benefícios que nós podemos chamar de evidências. Dentro, né, da abordagem metodológica desses recursos, eu considero que, para a gente trazer como já ter evidência hoje, nós precisamos ter estudos, pesquisas robustas, sólidas, que tenham resultados conclusivos. Então, eu trago uma comparação, uma analogia com os estudos de medicamentos. Vamos pensar na
os estudos da farmacoeconomia, enfim, na parte de medicamento. Quando se propõe avaliar os efeitos de uma intervenção, de uma determinada medicação, eles conseguem, a curto prazo, um número amostral robusto. Então, 27 mil participantes incluídos, né, por exemplo, são números amostrais suficientes para você concluir o resultado de um estudo, para você inferir nessa aplicação. Então, a partir desse momento que a gente define a questão do estudo, que a gente define essa metodologia, busca a mais forte evidência, que, né, são os estudos experimentais, seriam padrão ouro, os ensaios clínicos, são randomizados duplo ou triplo cego, mas o que é importante é que a gente pense que não é somente gerar esse conhecimento, mas que a gente gere o conhecimento com estudos robustos, que até o momento eu acredito que nós temos alguns estudos que eu vou referir, né, em relação aos efeitos do passe. Na terapia espírita estamos ainda iniciando, são 2 estudos só que nós conseguimos publicar, né, que agora vai sair o outro publicar, mas a partir desse momento que você pode ter resultados conclusivos, com um número amostral robusto, é que nós podemos pensar em como implementar, né? Qual é a aplicabilidade dele na prática clínica. Então, como implementar? Vamos pensar nesse resultado. Se a gente tem um estudo robusto, nós precisamos pensar em 3 pilares para a implementação. Primeiro, na população, né, a adesão dessa forma de terapêutica, dessa forma de tratamento, quer seja como complementar, alternativa. Segundo ponto, nós temos que pensar em estratégias com relação aos profissionais de saúde, ou se vamos ou não ter estratégias para o uso racional dentro das instituições espíritas, centros espíritas. E o terceiro ponto, para a gente pensar em relação, né, que eu vou colocar em relação a quê? Não somente preocupar com esses locais, mas os sistemas de saúde também. A doutora Marlene Nobre nos falava que o passe seria utilizado no seu livro, né, Passe como Cura Magnética, em todas as instituições de saúde. Então, nós temos que pensar também em estratégias em relação aos sistemas de saúde. Então, como considero hoje? Nós temos estudo de avaliação do passe, né, os estudos orientados, realizados pela equipe de Giancarlo, que são notáveis estudos, com o trabalho realizado, né, avaliando os efeitos do passe em crescimento de culturas de bactérias, e da Kate Saccaron, com um número amostral importante, mas que eu ainda não considero robusto para a gente trazer evidências científicas para implicação na prática clínica, na prática, né, das atividades de instituições, mas que já é uma grande parte, uma parte da verdade que a gente já consegue ter dos resultados, dos benefícios que o passe pode trazer em mulheres com osteoartrose de joelhos que fazem o tratamento da reabilitação associado. Os nossos estudos com recém-nascidos, com os pacientes hospitalares, com os funcionários para avaliar a variabilidade da frequência cardíaca, que nós tivemos os resultados interessantes, né? Que houve um maior estímulo do sistema parasimpático no grupo que recebia o passe espírita, comparado com imposição de mãos com intenção de cura ou no repouso. Mais de 40 pacientes em cada grupo, mas que eu considero como robusto acima de 1.200 pacientes para a gente ter essa evidência, né, esse resultado conclusivo. E nós passamos basicamente quase 3 anos agora, né, pesquisando com os pacientes oncológicos dentro do setor de quimioterapia, conseguimos estruturar a sala específica para isso, para esse trabalho, que era um grande desafio, e conseguimos um número amostral de 90 pacientes. Então, assim, concluindo a minha resposta, acredito, e até uma proposta, que a gente deveria pensar nesse modelo das indústrias farmacêuticas, que são centros de pesquisa. Eles conseguem, através
de grupos, né, de vários centros, como vocês conhecem das pesquisas clínicas, trazer resultados conclusivos com número amostral relevante em curto espaço de tempo. Nós estamos há quase 10 anos pesquisando incessantemente. Nós estamos, assim, a cada ano, 2, 3 pesquisas, nosso grupo não é grande. Mas, hoje chegou à conclusão de que, se estivéssemos trabalhando em rede, nós teríamos muito mais resultados conclusivos, já com implicações para a prática. É um convite que eu faço, ao mesmo tempo, trazendo a minha visão sobre evidência científica. Obrigado, Hélida. Mário, eu vou passar para você, então. Mesma pergunta, tá? Então, eu acho que a gente tem que colocar essa ideia num seguinte modelo, né? A gente tem, primeiro, nós temos evidências de que existem uma série de terapêuticas espíritas, né? Isso é em contexto. E elas estão em aplicação no Brasil, para uma parcela significante da população. Agora, o problema todo das investigações, dos estudos clínicos e da aplicabilidade, e até pensando nos desenhos dos estudos, a gente fazer então, o estudo das várias frentes de terapêutica espírita para o indivíduo que está no centro espírita, ou que acredita no espiritismo, ou que quer aquilo, ou a gente fazer desenhos mais universais, né, que independam da crença do indivíduo no espiritismo, ou até que não tem uma nomeação específica, né? Então, eu acho que são vias diferentes, né? Então, aplicar uma terapêutica espírita num contexto espírita para quem acredita no espiritismo, para quem não acredita, para quem frequenta, para quem não frequenta, para quem aceita, para quem não aceita. E aí, um pouco na ideia do Marcelo, né, de universalização e de modelos que se baseiem nas terapêuticas espíritas, mas que também sejam entregues por outras religiões, ou, melhor ainda, que sejam universais ou auto-aplicadas, né, como no caso de uma prece ou de uma intervenção feita pela própria pessoa, ou aplicado por alguém no sistema de saúde ou numa rede organizada de entrega, né? Então, existem várias barreiras para que isso ocorra, né? Implementação nos sistemas e, enfim, eu acho que tem muita coisa ainda para ser trabalhada em termos de evidência para que isso seja integrado dentro de um guideline, de uma recomendação e passe a ser implementado de forma sistemática globalmente, né? E outra coisa é, saindo do Brasil, né, como seria isso no mundo todo, né? Internacionalmente, o que é o passe, o que é água fluidificada, o que é como que essas intervenções estudadas e aplicadas no ambiente do espiritismo possam ser entendidas e ter um paralelo em outras culturas, né? Se a gente faz um esforço que é legítimo, eu acho, de entender a aplicabilidade e o resultado da terapêutica espírita no ambiente espírita, é uma coisa, mas a ideia é que essas intervenções possam ser úteis para qualquer indivíduo, qualquer ser humano, em qualquer contexto, a depender da sua necessidade e do seu diagnóstico e do grau de gravidade da sua doença. Obrigado, Mário. Marcelo? Nós estamos vivendo numa época de transição. Então, alguns artigos científicos ousam falar termos como consciência independente do cérebro, mente não local, experiências mentais não ordinárias,
e tudo isso se referindo às propriedades do espírito. Ainda não se pode falar espírito num ambiente heterogêneo de pesquisadores e acadêmicos, né? Só dá para falar essa palavra em alguns fóruns especiais, onde pessoas de mente aberta aceitem essa palavra. E os fenômenos relacionados a essa demonstração do espírito vêm sendo estudados principalmente no exterior, mas em alguns casos aqui no Brasil também, né? A mediunidade é o mais praticável para se fazer um estudo científico. Basta que você peça que o médium faça uma psicografia sem ter contato algum com o familiar ou com dados sobre aquele falecido. Temos os casos de memórias de vidas passadas, que já foram bem estudados no passado, né, pelo Ian Stevenson e agora pelo seu herdeiro, aí, o Dr. Jim Tucker, nos Estados Unidos, e em vários deles eles encontraram coincidências do que a pessoa conta da suposta vida passada. E a investigação de uma pessoa que realmente faleceu e teve aquelas características, esses são casos bem documentados também, mas que atualmente não temos aí pesquisadores tão empenhados em retomar esse trabalho, continuar isso, e também é um fenômeno esporádico. A gente depende de ir atrás, às vezes mudando de continente para ir investigar uma coisa dessa. No caso das experiências de quase-morte, também muita literatura falando de relatos verídicos, falando que essas memórias durante a ressuscitação não são devidas à alucinação, têm características opostas às da alucinação, e nós temos, nas experiências de final de vida, a lucidez paradoxal, que é simplesmente inexplicável de um ponto de vista neurológico, né? E temos esta visita de um espírito, de alguém que ninguém sabia que ele morreu, que ele faleceu há pouco tempo, e seria muita coincidência também ter essa ocorrência. Mas a maioria desses fenômenos são muito esporádicos, irregulares, imprevisíveis, então o material para trabalhar com isso é bastante escasso. Vamos ver como é que vai evoluir as pesquisas nessa área, vamos ver como é que vai evoluir a terminologia, né? O nome que se dá a esses fenômenos, e tem aí aspectos promissores, mas assim para as próximas décadas, né? Para os próximos 50 anos, não para uma coisa imediata do nosso tempo aqui. Bom, obrigado. A gente já tem algumas questões da audiência, tá? Então, eu vou fazer a primeira para a professora Hélida. Os pacientes oncológicos, em sua pesquisa, foram estratificados com relação à neoplasia de base e estadiamento, como também com relação ao tratamento quimioterápico recebido? Imagino que essas variáveis poderão influenciar a relação da dosagem de interleucina e variáveis hematológicas e, como consequência, também a interpretação dos dados. Por gentileza, comente. Lívia, foram sim estratificados no local, né, do Hospital de Clínicas, no setor de hematologia. Nós sempre, em todos os nossos estudos, nós envolvemos os chefes responsáveis e professores do setor, para que a gente tenha qualificação dos profissionais envolvidos que atuam naquela área. Então, o delineamento do estudo é direcionado por eles, né, juntamente com a parte metodológica que inserimos da aplicabilidade, da aplicação das intervenções. E o desenho, né, o delineamento, eles colocaram realmente dividido em 3 grupos,
eles tiveram uma divisão do grupo hematológico, o da ginecologia e obstetrícia, e um terceiro, que eram os tumores sólidos. Nós temos aí vários dados, eu não vou te trazer os resultados, mas nós estamos com uma análise aí dos vários variáveis, os quimioterápicos, tempo de quimioterapia, quantidade de sessões que eram realizadas para a gente fazer a homogeneidade dos grupos. E nós não avaliamos interleucina. Nesse estudo não teve coleta de sangue, nós avaliamos outros instrumentos, como fadiga, utilizadas pesquisas em oncologia, nós avaliamos qualidade de vida, avaliamos estresse, ansiedade, depressão, entre outras variáveis. Obrigado. Marcelo, agora é uma pergunta para você, também da plateia aqui. Primeiro é um elogio da pessoa, modelo fantástico, Marcelo Saad, simples de entender, mas como integrá-lo, né, como integrar esse modelo passo a passo? Deve-se agir adotando, junto aos profissionais, uma mudança de paradigma pessoal ou a nível de instituição, a nível de academia, mudança da própria organização. O modelo proposto, aí esse aí complementando, tem uma outra pergunta também com relação ao modelo, né? O modelo proposto pelo Marcelo me pareceu bastante interessante, um excelente ponto de partida para trazer os conhecimentos da filosofia espírita para um debate acadêmico multidisciplinar e que pode ser integrado ao de outras tradições espiritualistas. Essas ideias foram já publicadas em algum jornal científico? Então, acho que uma pergunta complementa a outra, se você quiser responder as duas. Sim. Veja, esse modelo, né, não se propõe a ter uma aplicação prática imediata na medicina, né? A aceitação desse modelo futuramente vai ter implicações em todos os setores da vida humana e também dentro da medicina, né? No consolo de pessoas enlutadas, em pessoas que acham que têm problemas psiquiátricos e, na verdade, tem uma mediunidade descontrolada e tudo mais, né? Essas memórias de vidas passadas. Muitos pais vão deixar de levar essas crianças para psicólogos, achando que é uma fantasia, né? E assim por diante. Alguém que esteja morrendo, né, um idoso, vai poder contar para sua família uma experiência que teve sem ser ridicularizado. Essas são consequências da aceitação desse modelo, que deve ainda demorar um pouco, né? O caminho é a gente continuar juntando essas peças, tentando fazer uma explicação coerente, apresentando esses modelos. Se o termo espírito ainda incomodar muito, tentar substituir por aqueles outros, né? Consciência independente do cérebro. E eu tenho publicado algumas coisas que também são propostas bem vagas ainda, né? Em fontes que têm uma abertura para publicar isso. Eu vou deixar aqui no chat, deixa eu ver se eu consigo. Um momento só. Vou colocar aqui um site onde eu deixo as publicações, tá? E aí vocês podem tanto consultar essas publicações, como também fazer contato comigo, para nós vermos como nós podemos explorar melhor. Tá? Então, também, o contato de vocês vai nos ajudar a ter ideias para explorar melhor esse assunto. Porque, por enquanto, a gente vai até um ponto, mas encontra uma barreira. Tá? Então, ainda não tenho tantas ideias sobre como superar essa barreira. Aceito sugestões também. Obrigado, Marcelo. Mário, eu queria que você comentasse, tem uma pergunta aqui, que na verdade a pessoa fala que uma solução, a meu ver, é a publicação de mais pesquisas, ainda que não sejam o padrão ouro. Ele coloca até entre aspas padrão ouro. Muitos estudos de caso poderiam estar na literatura científica, mas não estão.
o que falta para que médicos e outros profissionais que associam os conhecimentos espíritas às suas práticas publiquem seus achados, de preferências em revistas de livre acesso? Eu acho que aqui também vale a pena comentar essa questão do gold standard na ciência, se você puder falar um pouquinho, né? E qual que é o papel dos casos, né, nessa ciência atual? Queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso, tá? Eu acho que seria interessante ter mais publicações, relatos, e o problema é que nós não nascemos falando inglês, nós não tivemos uma formação tão boa na faculdade, nós não temos uma carreira de pesquisador, nós temos uma série de barreiras para a pesquisa no nosso país, né? Então, é difícil de você tirar uma pessoa da sua prática clínica que não teve uma formação, que não está habituada à escrita científica, fora o trabalho da papelada de comitês e submissões dos projetos, quer dizer, é um trabalho e é um trabalho que não é profissional no Brasil, né? A gente não tem carreira, não se paga adequadamente o suficiente, né? Ou melhor, se paga mais para a prática clínica do que para a pesquisa, né? Ao contrário de outros países, onde pode-se ter, ou se tem uma quantidade de pessoas dedicadas à pesquisa integralmente, infinitamente superior a nós. Então, existem barreiras, né? Publicar os casos, os relatos, é interessante, mas reforça, mas não vai mudar muita coisa, eu acho. Assim, a gente tem que ter entendimento daquela pirâmide de evidências, né? Então, você começa com um relato de caso, depois uma série de casos, depois um estudo de corte e uma avaliação de uma população, depois você tem um estudo de uma intervenção, aí você tem a meta-análise de vários estudos, e depois você incorpora aquilo em guidelines, e depois você insere esses guidelines na prática das diversas sistemas de saúde, né? Então, tem muitas barreiras para isso. Eu acho que, por outro lado, a vontade, né, a observação da necessidade, da importância, pode motivar as pessoas, né? A gente tem essas barreiras, mas a gente tem, talvez, uma iniciativa, uma vontade, né, talvez mais intensa do que simplesmente uma motivação científica, né? Então, eu acho que, assim, são diversas barreiras a serem quebradas, e a gente também tem que trabalhar, eu acho, num desenho de uma agenda, né? Acho que a importância dessa reunião também, da gente discutir esse assunto, né? Qual que seria uma agenda científica para os estudos do espiritismo na saúde, qual é o foco principal, que intervenções que o espiritismo em si oferece, né? Que situações que o espiritismo oferece com implicações relevantes para a saúde, como isso pode ser trabalhado nas evidências, como isso pode ser também traduzido de uma maneira a todo mundo poder entender com facilidade, e que tipo de intervenção é mais prioritária da gente estudar, né? A gente colocar na mente aquela matriz, né, de complexidade e de efetividade do resultado. Então, quanto mais complexa a intervenção, mais cara, mais difícil ela é de ser executada, né? O ideal seria o modelo da indústria farmacêutica, mas onde estão os milhões ou bilhões de investimento para fazer estudos com milhares e milhares, né, de pessoas? São profissionais dedicados tempo integral, né? Uma pesquisa de um laboratório, de uma indústria farmacêutica, tem um exército de pessoas, tem uma série de companhias de pesquisa que estão dedicadas para aquilo, e há um destino de recursos
enorme, né? Só para vocês terem uma ideia, o NIH investe em números grosseiros, 30 bilhões de dólares em pesquisa na saúde por ano. Esse número está um pouquinho a mais já. A indústria farmacêutica investe 60 bilhões de dólares em pesquisa. É o dobro, né? E a mesma indústria também investe 90 bilhões em marketing. Nada contra isso, mas vamos entender que é um negócio, né? Que existe um capital ali para desenvolver soluções. Sem esse capital, a gente estaria lá atrás na melhoria de condições de saúde, né? Não uma crítica à indústria farmacêutica, mas só para a gente entender como que essas evidências entram, né? E qual a importância e que volume de dinheiro precisa, né? E para finalizar, o investimento em defesa dos Estados Unidos, por exemplo, é de 700 bilhões, né? O investimento feito na política de defesa. Então, na verdade, a humanidade tem que repensar aonde está pondo o seu dinheiro, né? Esse exemplo dos Estados Unidos se reflete em todos os países, né? Gasta-se muito mais em guerra do que em soluções para a saúde. Então, no momento em que a gente direcionar realmente, né, o capital humano para fazer as pesquisas para aquilo que realmente é necessário, e aí tem um monte de medidas não farmacológicas e de intervenções auto-aplicadas pelos pacientes que podem ser realizadas com um peso importante e de uma maneira universal. Bom, eu vou fazer agora uma pergunta também da plateia. Essa pergunta é direcionada para a Hélida, mas eu vou, pela área, né, eu vou estender também para o Mário. Eles colocam aqui, como avaliar dentro da pesquisa que, na realidade, o efeito do passe não se deve a um efeito placebo pela fé do paciente, mas sim a um efeito real do passe. Então, fica para a Hélida, o Mário também tem trabalhado com placebo, eu queria ouvir vocês dois, por favor. Dentro do delineamento da metodologia de pesquisa com a imposição de mãos pelo passe espírita, até eu tenho que considerar que o Giancarlo nos ajudou, primeiramente, desbravando esse campo, né, pegando o facão e nos propiciando ir atrás dele. Então, facilitou muito. Os desafios hoje, com certeza, são imensamente menores em relação ao que ele já enfrentou em pesquisa sobre passe espírita. E, atualmente, a gente aderiu a esse termo, né, a avaliação da imposição de mãos com ou sem presença espiritual, tendo em vista que nos facilita até a publicação, né? Por diversas vezes enviei estudos, nós enviamos estudos com o termo passe espírita e basicamente no mesmo dia a gente tinha o não. Não dava tempo nem de ler o resumo do estudo, né? O abstract. Então a gente tem a avaliação da imposição de mãos com presença espiritual, na qual nós convidamos os passistas, pessoas experientes, passam por um treinamento e eles têm um tempo antes de realizar a pesquisa, um período para fazer a conexão, oração, conexão com o espírito, assim que a gente considera, nessa metodologia, e treinamos pessoas não passistas, entre aspas, como esse efeito placebo, pessoas não passistas, que não têm habilidade, né, nem praticam outras terapias energéticas que poderiam influenciar, ser um fator de confusão, e treinamos com a mesma metodologia aplicada pelos passistas. E diante desse treinamento, né, por pessoas que já têm uma maior habilidade de treinamento, passam pelo curso de aplicação do passe, embora não tenhamos condições hoje científicas, ferramentas, aparelhos que nos permitam mensurar ou validar que tem uma presença de um espírito ou que energeticamente as mãos desses passistas emitem mais energia do que o outro,
como placebo, mas no desenho nós consideramos não passistas e passistas, embora a mesma metodologia. No entanto, não passista tem o treinamento para a intenção de cura. Então, atualmente estamos realizando um outro estudo. Então, como que a gente realiza? A gente faz e deixa a frase lateralizada para que ambos, né, principalmente os não passistas, fiquem direcionando, mentalizando o tempo todo de acordo com aquelas orientações com a intenção de cura. Então, não há efeito sem causa, né? Então, nós temos encontrado nos resultados dos nossos estudos, na maioria, que há benefícios, sim, com a imposição de mão por pessoas não passistas. E tem o terceiro grupo também, que é o que o indivíduo fica próximo sem impor as mãos e sem ter a intenção de cura. Então, temos encontrado, na análise estatística, nós encontramos a diferença dos resultados. Consideramos, portanto, como chama o efeito placebo, esse não passista, embora a intenção de cura. Então, Jean, é muito interessante essa pergunta, né? Eu acho que é possível num desenho 2x2, né? Onde você tem a intervenção real, a intervenção controle e o papel da pessoa, se ela sabe ou não sabe, né? E eu acho que é fundamental esse tipo de pesquisa, né? Não que invalide o efeito, né? Eu acho que muitas das práticas podem ser mediadas pela abertura, né? Pela participação da pessoa em si, né? Daquele que está recebendo a intervenção, né? Então, assim, um estudo negativo no sentido de avaliar que existe diferença do meio, né? Da terapêutica ou que comprove o papel dessa energia ou do papel do espírito ou da espiritualidade, a gente talvez também possa direcionar as intervenções futuras, né, caso isso seja comprovado, né, para uma melhor recepção da pessoa, né, e customizar essa intervenção para que ela ocorra de uma maneira melhor, mais efetiva, né? Então, a gente tem usado o termo efeito contextual, né? Mais do que efeito placebo. Quer dizer, como é que está o contexto, né? E mesmo o contexto de aplicação, né? Existem algumas normas, né? Na aplicação do passe, por exemplo, mas será que encostar a mão na cabeça funciona melhor ou pior do que não encostar? Será que aplicar X vezes por semana versus 5 versus 2 vezes por semana, quer dizer, a intensidade, a periodicidade? Então, assim, a gente também, aí o Marcelo tem experiência bastante, né, com acupuntura, a gente pode resgatar os diversos estudos feitos e a dificuldade que é achar um grupo comparador de acupuntura, por exemplo, né, acupuntura Chan, acupuntura em pontos falsos, acupuntura acredita em acupuntura, o paciente não acredita, acha que recebeu, acha que não recebeu. Então, tem uma diversidade de fenômenos que acontecem também, e vai mais ou menos nessa linha, né? Quer dizer, tem estudos que mostram que sim, a medicina tradicional chinesa tem um papel de melhorar a efetividade, mas tem vários outros estudos que mostram que não, que tanto faz o ponto, que é mais a interação homem o médico-paciente, que, enfim, aí, assim, a complexidade é grande, e aí a gente tem um caminho, um terreno enorme para estudar, né? A nossa ideia de avaliar a analgesia e a propensão e o limiar de dor vai nesse sentido também, de conseguir um modelo experimental que possa ser replicado e que possa avaliar essas questões também, né? Essas dimensões. Marcelo, tem uma pergunta que
A pessoa coloca aqui se a meditação e seus efeitos, né, não entrariam no seu modelo. Aonde que entraria a meditação nesse modelo? Olha, meditação está dentro da grande família dos estados alterados de consciência, né? Você tem a hipnose, meditação, transe de várias naturezas, né? E esses estados alterados da consciência, muitas vezes, têm uma explicação neurobiológica perfeita, né? E não existem, assim, fenômenos que apontem para alguma coisa desconhecida, né? Mesmo se eu hipnotizar uma pessoa e fizer ela comer uma cebola achando que é uma maçã, os neurofisiologistas vão encontrar vias que expliquem esse fenômeno, né? Então, nós estamos aqui falando dos fenômenos que não têm uma explicação pelo modelo materialista, né, que não encontram correlatos neurofisiológicos, que ainda não têm uma explicação e são ignorados, né? Como disse o Alexander ontem na sua palestra. Então, tem aí muita publicação sobre meditação, sobre hipnose, e que trata de uma interpretação convencional, neurológica, e que está publicado em boas revistas, né? Agora, o quanto a meditação e outras práticas favorecem o afloramento de propriedades espirituais, né, e de experiências mentais não ordinárias com conteúdo espiritual, isso aí a gente não tem muito bem estabelecido. Então, não dá para trazer uma correlação direta. Ok. Hélida, é uma pergunta curta aqui a respeito de uma das pesquisas. Coloca assim: doutora Hélida, gostaria de saber se houve acompanhamento dos participantes na pesquisa depois que pararam as intervenções espirituais, para saber se o estresse, ansiedade e burnout voltaram ou houve um efeito permanente das aplicações. Nesse estudo que eu apresentei, que realizamos recentemente, não acompanhamos depois de 5 semanas. Não houve o acompanhamento para a gente reavaliá-los, né? Só realmente nesse período do estudo. Mas é algo importante para a gente considerar nos próximos estudos. O de oncologia nós tivemos, o período após a última avaliação de acompanhamento, para ver se isso permanecia, os efeitos permaneciam. No estudo que estamos realizando atualmente também já está no desenho para ser realizado dessa mesma forma. Perfeito. Mário, queria que você comentasse, acho que a gente comentou um pouco no início até você levantou essa bola, né? E eu vou fazer essa mesma pergunta para você agora. Como as pesquisas relacionadas às terapias espíritas, né, na sua opinião, elas podem ter uma abrangência maior, né? Que é exatamente aquela questão de ela ser muito limitada, né? Então, como que ela pode ser vinculada para pessoas não espíritas, né? Como é possível fazer isso de uma forma mais inclusiva e não ser intrusiva, né, para outras culturas? Como é que você vê essa questão? Eu acho que esse tema que o Marcelo traz, né, de renomeação e adaptação daquilo que o Espiritismo coloca, né, com as suas palavras, e como que o indivíduo de outras culturas ou que não tem esse vocabulário, esse arsenal cultural espírita, como ele pode entender e que nomes a gente pode usar, e até na própria pesquisa, né? A Hélida falou, passe espírita. Então, de fato, cria-se um limitante, né? Então, eu acredito que a gente tem mesmo que renomear, né? E
fazer aquilo que a gente está fazendo com uma interpretação e uma tradução até acadêmica e transcultural daquilo que é feito, né? Por quê também? Porque provavelmente coisas muito parecidas possam ocorrer em outras culturas, né? O espiritismo não deve ser a única frente que faz todas essas terapêuticas, né? Então, isso deve ocorrer em outras áreas e esse conhecimento, esse teste feito aqui, né, com a nossa realidade pode ser aplicado, às vezes, lá num outro tipo de cultura que se baseia no mesmo fundamento, né? E a tendência é que se integrem as definições, os entendimentos. Então, eu acho que é importante, assim, claro, a gente tem um modelo, né, terapêutico, então, e é um modelo religioso, basicamente, assim, existem os tratamentos que são feitos em casas religiosas, em templos religiosos, né, como os centros espíritas. Então, como faz para atingir um paciente que está no hospital, né? O Marcelo também tem experiência com a capelania, com a atividade ou a intervenção religiosa espiritual no hospital, né? Como fazer para inserir nesses ambientes, né? Como é que é no posto de saúde, no PSF, nas unidades básicas, né? Quer dizer, a integração dessas intervenções é algo bastante difícil, né? De novo, podemos seguir o modelo da acupuntura, que foi já há muitas décadas sendo integrado na prática ocidental, né? Mesma coisa a meditação, hoje se estuda muito mindfulness, né? E qual que é a convergência de mecanismos e de tratamentos quando a gente está falando do nosso cenário próprio cultural espírita. Eu acho também que, como Kardec tinha colocado, né, que ele menciona que a ciência também traria um novo olhar para o espiritismo, né, e eventualmente alguma pesquisa que direcione e mostre que a aplicabilidade, que o resultado possa ser melhor sendo feito de um jeito ou de outro, sim, eu acho que nós deveríamos ter a flexibilidade e os centros também e o espiritismo incorporar ideias que são mostradas através de estudos, né? Então, também esse passeio da ciência e religião, né, que o Alexander também comentou sobre a grande integração que existe, mas a gente também precisa ter um cuidado de fazer planejamentos metodológicos para que também possa ocorrer um avanço nas intervenções e para que elas sejam mais e mais efetivas, né? Então, eu acho que nomear, né, ter a clareza da descrição do mecanismo, de como é feito exatamente, né? Então, isso na metodologia dos artigos é fundamental que se coloque com muitos detalhes, né? Inclusive os detalhes de origem espiritual, religiosa. Olha, a entidade tal é essa teoria, entende-se que o espírito vai ser encaminhado, enfim, a gente precisa descrever aquilo, né, para que esse conhecimento seja também utilizado e replicado em estudos futuros. Marcelo, são duas perguntas que se conectam, né? A primeira é se existem atualmente evidências suficientes, né, na sua opinião, para considerar a existência do espírito como um modelo acadêmico científico. E junto com isso, né, quais seriam os impactos de uma aceitação acadêmico-científica da possível existência do espírito sobre a humanidade? Queria que você comentasse essas duas perguntas. Sim. Temos evidências que ainda não são suficientes para uma mudança de paradigma científico. O nosso paradigma científico atualmente é dominado pelo materialismo
e ainda temos dados muito esparsos, né? Quando a gente fala das experiências de quase-morte, as publicações sobre experiências de final de vida, as pesquisas sobre memórias de vidas passadas, ainda não formam um corpo de evidência suficiente para que nós possamos discutir academicamente. Então, ainda não estamos naquele ponto que Thomas Kuhn, um filósofo da ciência, definiu como mudança de paradigma. Ele descreveu um ciclo de mudanças em que, primeiro, nós temos um modelo convencional. Depois aparecem resultados anômalos em algumas pesquisas, mas isso é esporádico. Num outro momento, estes resultados anômalos vão se avolumando e começam a incomodar, né? Atualmente não temos esse incômodo. Neurofisiologistas, pesquisadores da mente estão trabalhando tranquilamente, tá? Basta não olhar para essas coisas que surgem anormais, né? Quando esse volume atinge um pico, uma massa crítica, começa a haver uma revolução no modelo científico. E isso leva a mudanças de pensamentos, de práticas, e nesse momento existe a mudança de paradigma científico. Então, nós ainda estamos numa fase bem primária, que é estas anomalias, em alguns experimentos, se manifestando esporadicamente, né? Eu escrevi um artigo, uma peça de ficção, que está submetida aí para uma revista, e vamos ver se ela vai aceitar. É uma peça de ficção falando de, daqui a 50 anos, os cientistas discutindo seriamente a possibilidade da existência do espírito. Então, eu falo das dificuldades, como é que foi tentar pensar na reencarnação, a polêmica que isso causou e tudo mais. Então, é uma peça de ficção que eu imagino como é que vai ser o futuro, como é que vão ser os passos desta aceitação, e eu ambiento esta peça em 2071, tá? Daqui a 50 anos. Então, vamos ver se em breve isso vai estar publicado, e aí fica como uma cápsula do tempo, né, para daqui a 50 anos alguém ver se eu fui um profeta no meu tempo. Bom, vamos dar prosseguimento aqui. Hélida, são duas perguntas que eu acho que se complementam também, tá? O primeiro é: quais são as dificuldades de conduzir pesquisas envolvendo as práticas espíritas, por exemplo, o passe no meio hospitalar, e junto com isso, né, quais as barreiras para conduzir esse tipo de pesquisa no meio acadêmico? Vamos iniciando os desafios das pesquisas com as terapias espíritas. E só para trazer uma informação para o Mário Pérez, quando em 2000, há 10 anos atrás, em 2011, nós fizemos a inserção da capelania espírita no hospital. O termo que foi aceito na época, né, foi de terapias espirituais. Foi o termo aceito pela superintendência, pela equipe do projeto de extensão, né, da pró-reitoria, porque nós fazemos sempre alinhados, né, com ensino, pesquisa e extensão, e a parte de assistência, porque a gente inseriu também dentro dos ambulatórios após a realização desse estudo, né? Nós conseguimos até, que é uma alegria muito grande para mim, após cada estudo que é realizado em determinado setor, como realizamos o primeiro com recém-nascidos, a partir dos resultados era inserido a equipe, né, poderia inserir para realizar as terapias em livre acesso, embora temos que ter sempre aceitação, né, dos responsáveis
E isso ocorreu também nos demais setores que nós realizamos as pesquisas, tanto na oncologia quanto nas unidades ambulatoriais. Então, em relação aos desafios e às dificuldades para fazer no âmbito hospitalar, refletimos muito na época sobre isso. O primeiro estudo que foi desenhado, porque já havíamos realizado, até por uma outra, eu coordenava um curso de pós-graduação, de especialização dentro da UFTM, e foi uma aluna que realizou o trabalho avaliando os efeitos da hidroterapia nesse mesmo setor, com avaliação de algumas variáveis e de cortisol. Então, ela fez um treinamento para fazer esse tipo de coleta, que não é rotina em nosso setor. E nós levantamos a preocupação, que era diferente o passe espírita, como inserir ele dentro do âmbito hospitalar. E aqui eu faço um adendo para vocês entenderem porque nós publicamos, né, o primeiro estudo como efetividade. Porque dentro dos conceitos, a eficácia é um atributo de uma intervenção que você funciona em condições ideais, né? Então, você consegue atingir o máximo de benefício possível, por exemplo, volto de novo para a analogia da avaliação da pesquisa com medicamentos. Na fase 3, você consegue aí um melhor controle daqueles pacientes que poderão aderir melhor, tomar de forma mais correta a medicação. E o que é o termo efetividade? Então, a efetividade refere-se à propriedade na qual uma intervenção funciona no mundo real. Isto é, na prática do dia a dia, quando o paciente não está sob rígido controle. Então, o que nós propusemos em todos os estudos que nós realizamos dentro do âmbito hospitalar? A gente tentou uma sala direcionada, mas não era possível transportar os recém-nascidos. A unidade de cuidados intermediários são 3 enfermarias, né, por gravidade, e o que a gente combinou com a equipe, nós tínhamos sempre esse diálogo prévio, é que durante um momento da pesquisa, fechássemos as enfermarias e que fosse direcionado para a intervenção para as pesquisas. Lógico, esse controle não foi total, por isso que nós entendemos que a gente partiu de um outro princípio também, né, que existe um dos principais dogmas dos ensaios clínicos, é que não existe ensaio clínico perfeito que responda a todas as questões. Mas, a partir do momento que você prossegue com a pesquisa com rigor metodológico, pelo menos uma pequena parte da verdade você terá. Então, nós utilizamos dessa premissa para realizar esses estudos dentro do âmbito hospitalar. Então, nós avaliamos efetividade, ou seja, como ocorre no dia a dia, não com controle rígido do setor, do ambiente, que é como gostaríamos que ocorresse. Então, a partir desse princípio, nós iniciamos os estudos em recém-nascidos e em adultos. Então, você era bonitinho nas enfermarias, porque todo mundo respeitava, né? Só que nós tivemos dias que tinham complicações de recém-nascidos. E não podíamos deixar de realizar. Então, não teve um controle rígido, porque era o esperado. Então, é realmente desafiador. É bem esse o ponto. Os outros estudos todos conseguimos realizar em sala preparada especificamente para esse fim. Qual era a outra questão, Giancarlo, o restante? Deixa eu ver se eu respondo. Acho que outra, de certa forma, você já acabou falando, né? Que era a questão se é difícil, né? Você começar a pesquisa relacionada ao espiritismo dentro do meio acadêmico. Você teve dificuldade, enfim. Nós tivemos dificuldades, primeiramente, com gestores de setores, né? Então, começamos a primeira dificuldade nas nossas pesquisas no meio acadêmico foi no Comitê de Ética em Pesquisa, no CEP, onde a presidente do CEP era evangélica. E nosso primeiro estudo de recém-nascido escrevemos em 2010, 2011, juntamente com a inserção da capelania, e ele ficou mais de um ano, bem mais, com dificuldades de aceitação. Então, alguns desafios foram necessários até para a gente também aprender a
a mudar algumas formas de colocação, né, dentro dos nossos estudos. Com relação a diversas outras dificuldades, né, nós temos a grande maioria de professores ainda materialistas, possuímos muitas dificuldades. Os analistas, né, os estatísticos também, tem alguns que não pegam nossos trabalhos, ou o tempo todo, né, nos trazem as críticas, e que isso também é importante para o nosso crescimento, mas são desafios. Outra situação que percebemos que os próprios alunos que se aderem a esse tipo de pesquisa no meio acadêmico têm uma tendência mais espiritualista, então, que de certa forma facilita. A Fátima, a Dona Maria de Fátima, que é professora, né, a presidente lá da AME, Uberaba, ela também tem vivenciado muitas dificuldades com os estudos, né, de espiritualidade na linha de diabetes. Mas como nós utilizamos o termo mais específico de terapia espírita, e eu gostei muito das sugestões hoje, quero agradecê-los pela oportunidade, por ter me clareado que a gente pode fazer algumas mudanças aí, não deixando de publicar sobre o espiritismo, mas até às vezes alinhando e integrando com outras formas aí de cultura, que isso irá enriquecer, né, nossos trabalhos. Então, temos dificuldades com publicação, muitas dificuldades com publicação, acredito que vocês possam ter menos. Não temos recursos, agências financiadoras, né, fomentos aqui para os estudos, então possuímos desafios na hora das publicações. Gostaríamos de ter publicações todas abertas, em um mínimo de qualificação, com um enorme fator de impacto para todos os estudos. Mas não é a realidade que vivemos, né? Estamos com um estudo para ser realizado, já aprovado há mais de um ano, no Comitê de Ética, em epilepsia. É um estudo legal, com eletrocefalograma, já conseguimos a área do hospital, a equipe para fazer, os neurologistas, né? Como eu disse, todos os nossos trabalhos têm equipe específica de cada área para nos ajudar, e não conseguimos vale transporte para eles irem. Não conseguimos realizar, por causa do transporte deles. São famílias muito carentes e não têm condições. Então, esses são desafios para realizar os estudos. Bom, nosso tempo está se esgotando. Eu vou pedir, então, para vocês finalizarem falando 1 minuto, né, uma mensagem final que vocês queiram deixar para a plateia, tá? Então, vamos começar na ordem mesmo. Hélida, tá? Faça a sua consideração final, aí Mário e Marcelo. O objetivo maior, né, desse momento é estimular novos pesquisadores, é trazermos os caminhos para a geração de conhecimentos dentro da ciência, corroborando com as obras de André Luiz, com os ensinamentos da doutrina espírita, enriquecendo principalmente com as considerações dos outros pesquisadores, porque essa interação dá um gás, né? Ela dá um ânimo na gente. Tem hora que você pensa, vou parar, vou desanimar, vou desistir. Aí você ouve o Mário Pérez mostrando um caminho, o Giancarlo sempre nosso exemplo, é o nosso pioneiro. É gratificante, né, ver todo o empenho dele, ele já desbravou para nós, ver a empolgação do Marcelo, né, com todo o trabalho. Tenho certeza que ele tem muitas dificuldades, mas ele tem um grande apoio da AME São Paulo, com uma equipe grande, que isso o fortalece. Então, o que eu queria deixar para todos é uma sementinha plantada para vocês se tornarem novos pesquisadores. Pensem que unidos a gente se fortalece mais. Eu procuro enxergar dessa forma. Por isso que eu trouxe a ideia de rede, né? Pensei até nas AMES, sabe, professor Giancarlo? Pensei até nas AMES, com o departamento científico, conseguíssemos realizar pesquisas que não fossem tão onerosas, mas é uma ideia. Mas aos outros participantes, fique a sementinha de que podemos pesquisar, mas precisamos de todo um caminho, como foi falado pelo Mário Pérez, de aprender metodologia, aprender como que é o processo dessa publicação. E obrigada pela oportunidade, a Sônia Dói,
sempre ao professor Giancarlo, que abre o caminho para a gente, as oportunidades, e a todos da equipe. Muito obrigado pela oportunidade hoje. Eu também agradeço esse encontro aqui, bastante produtivo, de muito aprendizado para mim. Pena que o Jean só fez pergunta, não falou muito, né, Jean? Podia ter respondido as perguntas aí, mas talvez tenha tempo, né? Ou não. E eu acho também que a gente está realmente num princípio, né? Tem uma estrada bastante longa a ser trilhada, a gente precisa incorporar bastante gente para realizar tudo que é necessário nessa agenda possível de pesquisa, mas temos uma rede, temos uma estrutura, quem sabe através da organização da AME, né, da capilaridade, a gente não consiga passar alguma coisa, né, fazer as pesquisas em rede, fazer algo a mais nessa área, né? E que a gente possa, então, caminhar adiante cada vez mais. Muito obrigado. Vamos aguardar o que esse novo normal vai nos trazer, né? Nós estamos aqui unidos nesse momento por causa desse novo normal, né? Não havia a possibilidade desses eventos tão complexos de uma forma à distância, né? Isso agora está fazendo parte da nossa vida. A gente viajava para a Europa para falar nos países, e agora nós temos essas oportunidades. Então, esse novo normal vai nos trazer algumas boas surpresas. Eu acho que também essa pandemia vai nos fazer repensar a morte, o morrer, o pós-vida, vai chacoalhar muitas pessoas e pode ser um catalisador para que valores espirituais, espiritualistas, surjam com mais força. Eu agradeço pela oportunidade, parabenizo aos organizadores, saúdo os meus colegas de painel e também os participantes. Muito obrigado. Era isso, a gente já está com o tempo bem estourado aqui, já estão puxando minha orelha, tá? Então, gostaria de agradecer aí a vocês que brilharam nessa mesa, né? Acho que a discussão foi muito interessante e espero que tenha acrescentado bastante aos participantes. Então, dou como encerrada a mesa de hoje. Obrigado a todos.